E se Deus aparecesse diante de você hoje, você continuaria vivo? Essa pergunta ecoava na mente de Isaías muito antes de ele compreender seu verdadeiro destino. Jerusalém vivia uma época de crise moral, alianças políticas frágeis e idolatria crescente. Era como se a nação estivesse perdendo sua identidade espiritual pouco a pouco. Isaías observava cada detalhe da decadência ao redor, mas ainda não imaginava que seria ele o escolhido para confrontar reis, denunciar injustiças e revelar uma visão que marcaria toda a história da humanidade. Tudo começou no templo. A fumaça do incenso subia silenciosa quando, de repente, o ambiente foi tomado por uma presença indescritível. O céu se abriu diante dos olhos do jovem profeta e o trono do Altíssimo apareceu com um brilho tão intenso que parecia incendiar o ar. Serafins voavam ao redor e suas vozes tremiam os alicerces. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías caiu de joelhos, sentindo-se pequeno, impuro, indigno. Como um homem comum poderia sobreviver a algo tão santo? Mas foi ali, no momento em que acreditou que morreria, que seu propósito nasceu. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva e declarou: tua culpa foi removida. Isaías tremia, mas agora sabia. Deus estava prestes a usar sua vida como trombeta para uma geração inteira. E a pergunta que ecoaria por séculos começava a se formar: quem enviará a verdade quando todos preferem o engano? Isaías ainda sentia o eco da visão quando a realidade dura de Judá começou a se revelar diante dele. A mensagem que recebera não era suave, nem popular. Deus o chamara para denunciar a corrupção de líderes, o orgulho de reis e a falsa religiosidade que tomava conta do povo. Era como se todos buscassem aparência de santidade, mas seus corações estivessem distantes da verdade. Isaías entendia que falar aquilo seria como caminhar com uma tocha em um campo de pólvora. Porém, o chamado ardia mais forte que o medo. Ele começou a observar a cidade com novos olhos. Nas ruas, comerciantes enganavam compradores. Nos palácios, juízes aceitavam suborno. E nos becos escondidos, crianças famintas eram ignoradas pelos mesmos que recitavam orações em voz alta. A nação estava doente, não no corpo, mas na alma. E para curar, Deus precisava primeiro expor a ferida. Quando Isaías abriu a boca para profetizar, muitos o chamaram de perturbador, pessimista, exagerado. Outros riram, outros se afastaram. Mas alguns poucos sentiram o impacto das palavras como flechas na consciência. Ele sabia que sua missão não era agradar, mas despertar. E conforme sua voz ecoava, ele começou a compreender algo ainda mais inquietante. Deus o preparava não apenas para confrontar pecados, mas para anunciar um futuro que ninguém naquela geração conseguiria imaginar. Isaías percebeu que seu chamado era mais profundo do que apenas anunciar juízo. Ele começava a enxergar o coração de Deus pulsando por trás de cada palavra. Não era destruição que o Senhor desejava, mas despertar. A cada profecia, Isaías sentia a dor divina por um povo que se afastava da luz enquanto repetia orações vazias. Era como observar alguém caminhando em direção a um precipício enquanto insiste que está seguro. O profeta carregava em si essa tensão: advertir para salvar, ferir para curar, confrontar para restaurar. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Jerusalém, Isaías sentiu novamente aquela presença que havia incendiado o templo. Deus falava, não com o estrondo de trovões, mas com uma firmeza que atravessava a alma. Eles escutam, mas não ouvem. Olham, mas não veem. Seus corações se fecharam. Essas palavras pesaram sobre o profeta como uma armadura. Ele entendia que anunciaria verdades que muitos rejeitariam e ainda assim precisaria continuar. Mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sozinho. Isaías fez uma oração curta,
mas que ecoaria por toda a sua missão. Senhor, abre meus olhos para ver como tu vês. E ali ele compreendeu que seu papel seria ser farol em tempos de escuridão. A pergunta que antes o perseguia agora se voltava ao povo. Quem teria coragem de ouvir quando a verdade exige mudança? Se essa reflexão tocou você, comente agora. Eu quero ouvir a verdade de Deus. Isaías sabia que sua missão não seria suave. Ele caminhava entre o povo e percebia rostos cansados, sorrisos que escondiam vazio, rituais feitos por obrigação. A fé havia se tornado rotina, e a rotina havia matado a sensibilidade. As pessoas falavam de Deus, mas tinham desaprendido a ouvi-lo. E isso feria o coração do profeta mais do que qualquer rejeição. Então veio a mensagem mais inquietante. Deus avisaria que o julgamento era inevitável, mas que a restauração também viria. Era como uma ferida que precisava ser aberta para finalmente cicatrizar. O povo seria despido de tudo aquilo que o mantinha confortável. Não para destruí-lo, mas para reconduzi-lo ao propósito. Isaías entendia que cada anúncio duro era, na verdade, um convite ao retorno. Em um momento de profunda vulnerabilidade, Isaías perguntou: até quando, Senhor? E a resposta veio como vento cortante: até que tudo seja removido, para que apenas o essencial permaneça. Essa frase se tornou o marco da sua missão. Deus não buscava aparências, buscava verdade. Não buscava sacrifícios vazios, buscava corações inteiros. Isaías respirou fundo. Sabia que a mensagem não agradaria, mas mudaria destinos. E ali, no limite entre o medo e a obediência, ele assumiu seu papel definitivo: ser a voz que desperta aquilo que está adormecido. Se você entendeu a profundidade disso, escreva nos comentários: eu quero o essencial de Deus. Isaías caminhava pelas ruas de Jerusalém carregando um peso que poucos poderiam suportar. A cidade ainda estava de pé, mas o destino dela já havia sido mostrado a ele. Ele via o que os outros não viam: rachaduras invisíveis na estrutura moral do povo, comportamentos que pareciam pequenos, mas que os afastavam de Deus centímetro por centímetro. A visão do trono ainda queimava dentro dele, lembrando-o de que a santidade não é uma ideia, é uma presença que transforma tudo ao redor. Certa noite, enquanto orava, uma revelação tomou forma diante dele. Isaías viu que não falava apenas ao presente. Suas palavras alcançariam gerações futuras. Ele enxergou homens e mulheres que ainda nem existiam, pessoas que encontrariam esperança em seus escritos quando o mundo já estivesse mudado muitas vezes. Isso deu ao profeta uma força inesperada. Sua missão era maior do que a resistência de um povo momentaneamente endurecido. A mensagem seguinte que Deus lhe deu foi de esperança, mas não qualquer esperança. Ele anunciou o nascimento de alguém extraordinário, um menino que traria luz em meio à escuridão, um governante que teria nomes nunca atribuídos a nenhum homem: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías tremeu ao perceber que estava descrevendo a vinda do Messias. Aquilo ultrapassava seu próprio entendimento. O profeta então compreendeu. Mesmo entre avisos de julgamento, Deus já preparava a redenção. A escuridão viria, mas não seria final. Sempre haveria um caminho de volta, e esse caminho chegaria através de alguém prometido desde a eternidade. Comente se você crê nisso. A esperança já foi anunciada. O impacto das visões de Isaías ainda ecoava dentro dele quando Deus lhe entregou uma missão que poucos aceitariam de bom grado. Não era uma mensagem de vitória imediata, nem de aplausos, nem de reconhecimento. Deus disse claramente: você falará, mas não vão ouvir, avisará, mas não vão entender. Era um chamado para persistência, não para resultados. Isaías percebeu naquele instante que sua vida seria um testemunho vivo de fidelidade, mesmo quando ninguém reconhecesse seu valor. Com o coração apertado, ele caminhava pelas ruas, observando o povo com novos olhos.
Eles estavam cercados por prosperidade externa, mas espiritualmente vazios. A segurança aparente fazia com que se sentissem invencíveis, como se fossem imunes ao julgamento. Isaías sabia que não eram. Ele dizia a verdade, mas a verdade queima antes de curar, e poucos estavam dispostos a suportar essa dor. A tensão aumentava cada vez que ele aparecia em público. Alguns o chamavam de exagerado, outros de louco. Havia quem o evitasse apenas por medo de ouvir o que não queria mudar. Mas Isaías não recuava. A visão que tivera do trono o lembrava de que nenhuma voz humana era mais forte do que a voz que ecoou no céu naquele dia. Ele se agarrava a isso quando o cansaço o ameaçava. Em meio a tudo isso, Deus lhe mostrou algo que trouxe equilíbrio ao seu coração. Mesmo que a maioria rejeitasse a mensagem, um remanescente permaneceria fiel. Um pequeno grupo, resistente como raízes ocultas sob a terra, preservaria a aliança. Era pouco aos olhos humanos, mas suficiente para que Deus reconstruísse tudo outra vez. Essa compreensão reacendeu sua coragem. Isaías, então, fez um propósito silencioso. Mesmo que ninguém ouvisse, ele continuaria falando. Mesmo que zombassem, continuaria anunciando. Mesmo que rejeitassem, continuaria profetizando. Sua missão não dependia da aceitação do povo, mas da obediência ao chamado. Se isso falar com você, diga: eu sigo mesmo quando ninguém vê. Com o passar dos anos, a missão de Isaías se tornou mais pesada. Não porque ele duvidasse de Deus, mas porque a resistência do povo parecia crescer como muralhas ao redor dos corações. A cada palavra que entregava, percebia olhares frios, bocejos de indiferença e até sorrisos de escárnio. Ainda assim, a chama dentro dele não se apagava. Na verdade, quanto mais o povo endurecia, mais forte seu espírito ardia. Então, Deus fez algo inesperado. Transformou a vida de Isaías numa mensagem viva. Ele não seria apenas um profeta que falava, seria um profeta que encarnava o que Deus queria mostrar. Primeiro, veio a ordem de dar aos filhos nomes que eram verdadeiras profecias. Um deles significava um remanescente voltará. Outro anunciava juízo imediato. Cada vez que chamava por eles, era como proclamar um sermão diário diante da nação que fingia não ouvir. A pressão espiritual ficou ainda maior quando Deus mostrou que reinos poderosos começariam a se mover como peças num tabuleiro que nenhum rei humano controlava. A Assíria crescia como uma sombra assustadora, e Judá, ao invés de buscar Deus, buscava alianças políticas frágeis como teias de aranha. Isaías via o desastre se aproximando com nitidez dolorosa, mas suas advertências eram ignoradas como se fossem boatos. Mesmo assim, ele permanecia firme. Sabia que sua função não era convencer, mas anunciar. Sabia que o efeito da profecia muitas vezes vinha depois da dor, não antes. Era como plantar sementes que só germinam em solo quebrado. E ele via o solo do povo endurecendo, rachando, mas ainda estéril de arrependimento. Isaías carregava tudo isso em silêncio quando estava sozinho. O peso, o medo, a compaixão. Mas quando se levantava para falar, sua voz vinha com autoridade que não era dele. Deus o sustentava. Deus o empurrava adiante. Deus o lembrava do remanescente, pequeno, oculto, invisível, mas real. O reinado de Acas marcou um dos períodos mais turbulentos para Isaías. O jovem rei era impulsivo, temeroso e propenso a decisões que priorizavam sobrevivência imediata, não fidelidade espiritual. Enquanto os inimigos se aproximavam como nuvens de tempestade, Acas buscava desesperadamente alianças humanas, ignorando completamente a orientação divina. Para ele, confiar em Deus parecia arriscado demais. Confiar em exércitos estrangeiros parecia mais seguro. Isaías foi até ele em um momento crítico. O profeta caminhou até a fonte superior, onde Acas avaliava estratégias militares.
Ali, sob o ruído da água correndo, Isaías trouxe uma mensagem de esperança. Se Acas permanecesse firme, Deus o sustentaria. Mas se tentasse se apoiar nos reinos pagãos, cairia junto com eles. Acas ouviu, mas seu coração estava dominado pelo medo. A fé parecia pequena demais diante das ameaças que o cercavam. Mesmo percebendo a incredulidade do rei, Isaías continuou. Ele ofereceu um sinal divino, algo extraordinário que provaria que Deus estava no controle. Acas recusou, fingindo humildade. Na verdade, ele já havia decidido confiar na Assíria. E esse pacto abriria portas para séculos de opressão espiritual e política. Foi então que Isaías declarou uma das profecias mais importantes de toda a história: o nascimento de um menino chamado Emanuel, Deus conosco. Uma mensagem que ultrapassava o momento político e apontava para um plano eterno. Mesmo que Acas rejeitasse Deus, Deus não rejeitaria seu povo. E ao deixar a presença do rei, Isaías sentiu algo profundo. A missão dele não dependia da resposta dos homens. Dependia apenas da fidelidade de Deus. Quando Ezequias assumiu o trono, o cenário espiritual de Judá estava devastado. Os altares pagãos se espalhavam pelos montes, a corrupção dominava e o povo havia perdido a noção do sagrado. Mas, diferente de Acas, Ezequias tinha um coração inclinado à verdade. Seu primeiro ato foi ousado: restaurar o templo, purificar sacerdotes e convocar o povo à adoração verdadeira. Foi nesse ambiente de esperança renovada que Isaías encontrou um rei disposto a ouvir. No entanto, enquanto Judá se reerguia espiritualmente, a Assíria crescia como uma sombra monstruosa. O rei Senaqueribe marchava conquistando nações com brutalidade, espalhando terror e arrogância. Quando finalmente cercou Jerusalém, suas palavras foram provocativas. Nenhum Deus havia sido capaz de deter seus exércitos. Por que o Deus de Israel seria diferente? O mensageiro assírio insultou Deus diante dos muros e a tensão tomou conta da cidade. Ezequias rasgou suas vestes, entrou no templo e derramou seu desespero diante do Altíssimo. Ele não pediu força militar, nem alianças políticas. Pediu apenas que Deus defendesse seu nome. Ao receber a súplica, Isaías respondeu com calma profética: Senaqueribe não entraria em Jerusalém, não dispararia uma flecha sequer. Deus lutaria por seu povo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, o anjo do Senhor atravessou o acampamento inimigo, e a ameaça que parecia invencível se dissolveu ao amanhecer. Ezequias viu com seus próprios olhos que fé verdadeira não é passividade, é alinhamento com o Deus que age. Depois da vitória sobre a Assíria, Jerusalém desfrutou de um período de paz. Mas quando tudo parecia estabilizado, um golpe inesperado caiu sobre o rei. Ezequias adoeceu gravemente, a ponto de não conseguir se levantar. O palácio inteiro mergulhou em silêncio. Isaías foi chamado e, ao entrar no quarto, não trouxe palavras de alívio, mas uma sentença direta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A notícia atingiu Ezequias como uma espada. O rei virou o rosto para a parede e orou com lágrimas intensas. Não era desespero egoísta, era o clamor de um homem que ainda queria cumprir propósito. Ele lembrou ao Senhor sua fidelidade, seu esforço em restaurar o culto verdadeiro e seu desejo de continuar guiando o povo. Sua oração não foi longa, foi verdadeira. Antes que Isaías atravessasse o pátio externo, Deus falou novamente: volte e diga ao rei que ouvi suas lágrimas. 15 anos seriam acrescentados à sua vida. Um sinal seria dado. A sombra do relógio de Acaz retrocederia 10 graus. O impossível se moveria diante de todos. A cura veio e com ela uma nova fase na trajetória de Ezequias. Porém, logo depois, emissários da Babilônia chegaram para sondar o reino. Movido por vaidade e ingenuidade, o rei mostrou todos os tesouros do palácio.
Isaías o repreendeu e anunciou que no futuro tudo seria levado para a Babilônia, inclusive descendentes do rei. O contraste era claro e profundo. Fé pode mover milagres, mas orgulho pode abrir portas perigosas. A vida de Ezequias se tornou uma síntese poderosa da mensagem de Isaías. Deus exalta o humilde e resiste ao altivo. Cura os quebrantados, mas confronta os que se elevam acima de sua glória.